Vou passar rapidamente pela velocidade média, teoria das colisões, complexo ativado, energia de ativação, tá? Então aqui nós vimos a situação da velocidade de reações, né? Então a combustão, o fogo é uma combustão, uma reação muito rapidamente, praticamente que instantânea, né? Uma reação instantaneamente. E aí nós temos a formação, por exemplo, de uma pérola, que é uma reação muito lenta, tá? Então, na cinética química, a gente estuda a velocidade com que as reações acontecem. E aí nós vimos, por exemplo, que a velocidade média de uma reação, né, consiste no quê? No quociente, né, na relação entre a variação de quantidade da substância, de determinada substância, em módulo, porque aqui nós não podemos ter velocidade negativa na química, né? Então, em módulo, dividido pela variação do tempo, né? Então, quantidade final menos inicial, dividido pelo tempo final menos inicial. Você faz essa relação, você tem a velocidade média. Fórmula bem importantinha, tá? Não pode esquecer essa formuleta aqui, tá? Variação da quantidade, você pode ter em gramas, quilograma, mol por litro, tá? Você pode ter em várias unidades aqui de massa, tá bom? Variação do tempo, você pode ter em horas, minutos, dias, anos, tá? Décadas, tá? Então, neste caso, você pode, qualquer unidade aqui, ela vai servir, porque, na realidade, na formação da pérola, por exemplo, você não pode tratar aquilo em horas, aquilo em minutos, né? E nem mesmo dias, tá? A reação de uma combustão, fogo, você não pode tratar em dias, porque ela é muito rápida. Então, nós vamos usar a unidade que mais for adequada com o tipo de reação que a gente está lidando, beleza? Aí nós vimos, né, que na realidade a velocidade de uma reação, ela é a velocidade de consumo de seus participantes, se eles forem reagentes, ou a velocidade de formação, né, de seus participantes, se eles forem produtos, dividido pelo seu coeficiente estequiométrico, tá? Beleza? Então, por exemplo, a velocidade média aqui da reação, ela pode ser referenciada com base em um dos seus três, das suas três substâncias aqui. Posso calcular a velocidade média dessa reação com base na velocidade de consumo de nitrogênio, ou de consumo de hidrogênio, ou na formação de amônia, tá? Então, a velocidade média da reação é a velocidade com que o nitrogênio, por exemplo, está sendo consumido dividido pelo seu coeficiente, tá? Que é igual à velocidade com que hidrogênio está sendo consumido na reação dividido pelo seu coeficiente, ou a velocidade com que a amônia está sendo formada na reação, porque ela é produto, né? Dividido pelo seu coeficiente, que é 2 aqui, tá? Beleza? Teoria das colisões. Existem alguns pré-requisitos, algumas condições que têm que serem satisfeitas para que uma reação possa ocorrer, tá? As três condições têm que ser satisfeitas. Primeiro, você tem que ter contato entre os reagentes. Se não houver contato, não tem reação química, tá? Matheus, ofuscou tudo aqui a tela aqui para os moleques lá em casa, para as crianças lá em casa, tá? Então, contato entre os reagentes, tem que ter contato, tá bom? Se não tem contato, não tem química, né? A afinidade química tem que ter afinidade química também, né? Imagina você gosta daquela guria no cursinho, né? Gosta daquele boy no cursinho, você gosta, você tem afinidade, né? Mas não tem contato, não vai rolar química, ok? Você gosta, mas não tem contato. Ou você tem contato, mas não tem afinidade química. Sabe aquele carinho que você fala, não quero. Não quer, não dá, né? Colisão efetiva. E se você tem contato entre os reagentes, afinidade química, e se você tem colisão, você tromba ele aqui no cursinho, você tem
todas as condições para ter uma química, tá? Uma reação química, beleza? 3 condições bem importantinhas, beleza? Ok? Afinidade química, o que consiste? Né? Coloca CO em água, não vai acontecer nada, tá bom? Por quê? CO, monóxido de carbono, não tem afinidade com a água, então não vai ocorrer reação química, tá? Beleza? Importante. Aí nós temos o complexo ativado, que é um estado intermediário entre os reagentes e os produtos. Para que uma reação aconteça, para que os reagentes se formem produtos, novas substâncias, eu tenho que primeiro passar por um estágio maior energético do que esses 2 citados, tá bom? Que é o estado de complexo ativado. Uma reação, ela só vai ocorrer quando atinge esse estado de complexo ativado, tá? Então aqui a gente tem, né, esse eixo Y, que é a energia, e aqui nós chamamos de caminho de reação. Você pode, né, colocar, por exemplo, o tempo ali e tal. Aqui nós temos os reagentes. Esses reagentes, levando em consideração aqueles fatores, contato, afinidade, colisão efetiva, o que vai acontecer? Nós vamos ter, então, a quebra das ligações, para que os átomos fiquem suscetíveis às novas combinações, né? Você, por exemplo, namora aquele boy, namora aquela guria. Enquanto, perante a sociedade, enquanto você não terminar o seu relacionamento com aquela guria, aquele boy, você não pode começar um novo, né? E não vale escondidinho, porque Deus está vendo, entendeu? Então, o primeiro que acontece, você rompe o relacionamento, rompe o namoro com o seu boy, com a sua mina, para ficar suscetível a uma nova combinação, certo? Lembra das reações de dupla troca, simples troca? Então, a mesma coisa. Você vai largar seu parzinho aqui, para largar seu parzinho, você vai, né, para fazer uma nova combinação, né? Você está namorando aqui, mas está de olho no outro lá, né? No seu talarico lá do amigo da amiga. Você precisa quebrar a ligação aqui, depois para formar um novo produto. E às vezes esse complexo ativado do relacionamento, da vida, é muito difícil, né? Ok? E aí tem gente que prefere ter os 2 ao mesmo tempo. Ok? Estou falando de reação química, né? E de relacionamento, conselheiro amoroso e tal, essas coisas, né? Bom, atingiu o complexo ativado, aí nós vamos ter as novas combinações. E aí você forma as novas combinações aqui, tá? O que é importante aqui? Você tem que atingir o complexo ativado para que a reação ocorra. Energia de ativação é a energia necessária para que esses reagentes atinjam o estado de complexo ativado. É a energia que esses caras vão ter que absorver para atingir o estado de complexo ativado, para depois sim formar os produtos. E aí nós temos energia de ativação em reações exotérmicas, tá? Reações exotérmicas são reações em que a variação energética é negativa, ou seja, ele está liberando calor. Então você tem os reagentes, absorve a energia de ativação aqui para atingir o estado de complexo ativado, você libera maior quantidade de energia que você teve que absorver para atingir o estado de complexo ativado. Isso é uma reação exotérmica. Numa reação endotérmica, você absorve maior quantidade de energia para atingir o estado de complexo ativado e depois libera um pouco, né, em relação ao que foi absorvido. Isso é uma reação endotérmica, tá? A energia de ativação é a diferença entre a energia do reagente e o complexo ativado, tá? Então a referência é sempre essa aqui, ó. Aqui a energia de ativação é maior, certo? Então a energia de ativação, energia dos reagentes, né? A diferença. Complexo ativado e energia dos reagentes, tá bom? Beleza? A energia de complexo ativado é o topo. A energia de ativação é essa diferença aqui, dos reagentes do complexo ativado, não pode esquecer, tá? Beleza? Então, o que acontece? Quanto menor a energia de ativação, maior a velocidade de reação. Porque quanto menor
essa energia que esse cara tem que absorver, a reação se processa mais rapidamente, porque ela não precisa absorver, sei lá, 20 quilocalorias para acontecer. Ela absorve 5 e já acontece. Então a velocidade é muito maior, tá bom? Lembre-se que a velocidade de uma reação está relacionada à energia de ativação que ela tem que absorver para atingir o seu estado de complexo ativado. Tá aqui. E aqui eu dei esse exemplo, né? Gás hidrogênio reagindo com gás iodo, formando 2 mols de ácido iodídrico, tá? Então você tem as molequinhas aqui reagente, elas vão absorver energia, fez o complexo ativado, certo? Esse complexo ativado, todo mundo se desliga, tá bom? Para ficar suscetíveis às novas combinações. Então, nós temos o que? Reagente, complexo ativado e produto, tá? São as 3 etapas de uma reação, as 3 fases de uma reação. Aí. Beleza? Reação endotérmica, então um gráfico de uma reação endotérmica, né? Você tem aqui os reagentes, absorve energia, atinge o complexo ativado, libera menos do que ela absorveu, pronto. Aqui nós temos a energia de ativação, como eu disse, aqui nós temos o ΔH, né? Que é produto menos reagente, certo? Olha lá. Beleza? Tem que saber identificar essas coisas num gráfico, tá? Aí nós temos uma reação exotérmica, olha lá, né? Reagente, absorve energia, atinge o estado de complexo ativado, libera maior quantidade de energia do que, né, absorveu para atingir o estado de complexo ativado. A energia de ativação aqui ela vai ser menor, tá? Neste caso. E aí aqui você tem a diferença de ΔH, pronto. Beleza? Aqui você tem a comparação dos dois, tá? Esses gráficos aqui tem que manjar bastante, beleza? E não é difícil, beleza? Beleza? Vamos em frente. Isso aqui a gente já tinha... Esse exercício nós já vimos, né? Para você calcular, por exemplo, a velocidade média, ele quer? Calcule a velocidade média de formação de C, tá? Esses tipos de exercício aqui normalmente é assim, ele vai dar a quantidade que você tem e o tempo. E aí ele vai pedir para você calcular a velocidade em um determinado intervalo de tempo. Aqui ele está pedindo em 1 a 3 minutos, certo? Então, variação da quantidade, né, que é a fórmula da velocidade lá, variação da quantidade, 2.1 menos 0,8, dividido pela variação do tempo, né, 3 menos 1, tá? Beleza? Velocidade, mesma coisa que na física. A única coisa que aqui a quantidade ela é em módulo. A gente não aceita aqui valores negativos, porque aqui a gente não tem velocidade negativa, tá? Então você calculou a velocidade média com relação a C, tá? E ele deu concentração. Sempre que eu tiver colchetes, eu quero indicar concentração molar. Então, se eu coloco colchete C, não preciso nem colocar mol por litro, é concentração molar, tá bom? Calculamos a velocidade em relação a C e agora ele pede, calcule a velocidade média de consumo de B, tá? Então, é muito comum esse tipo de exercício. Dá os dados para você calcular a velocidade de um integrante da reação e pede para você calcular do outro após. E aí você só faz uma relação ali, regra de 3 e pronto, já tira, né, o do outro substância que ele está pedindo, tá? Beleza? Aí nós temos esse aqui também, que é um clássico, né? É a mesma situação. Ele está pedindo, ele dá os dados para você calcular a velocidade média de um e depois ele pergunta também a velocidade média de consumo de outro. Calcula pelos dados que você tem a velocidade de um, nesse caso o oxigênio, e depois relaciona estequiometricamente com o que ele quer para tirar a velocidade desse outro cara também. Beleza? Ok? Aqui nós temos um exercício também básico, né, mais clássico, tá bom? De uma reação que ele pergunta, né, calcula a energia dos reagentes. Então você sabe que energia dos reagentes, complexo ativado, tá? A diferença é a energia de ativação. A diferença entre HP e HR é o ΔH. Então, aí nós temos a energia de ativação é igual ao quê?
a energia de complexo ativado menos a energia dos reagentes, que é a diferença lá, é a energia de ativação, tá? Então, 38 menos 56 igual a menos ER. Pronto, calculamos aí. Isso aqui é basicão também, beleza? E aqui nós vimos, né? Com base nessa reação aqui, com base nesse esquema de reação, ele pede, tá, para você a energia dos reagentes, a energia dos produtos, a energia do complexo ativado, a energia de ativação e ΔH. Então tem que saber reconhecer esses valores num gráfico tipo esse carinha aqui, tá? Beleza? Então olha lá, energia dos reagentes, né? Energia dos reagentes, olha aqui, 30, né? Energia dos produtos, né? Menos 10. Energia de ativação, complexo ativado menos reagente. Olha lá, então 30. Peraí. Cadê? Energia complexo ativado, 60. Não é energia de ativação. Complexo ativado, 60. Tá? Porque aqui, essa energia é a máxima, né? Complexo ativado. Agora sim, energia de ativação, né? A diferença entre um complexo ativado e os reagentes. ΔH, a diferença entre produtos e reagentes. Pronto. Tá bom? Tem que saber identificar esses valores aqui.